Olá a todos, vamos a mais um vídeo aqui do canal. Nesse vídeo eu quero comentar rapidamente sobre a reforma tributária e o impacto que ela está tendo em algumas das ações que eu tenho na minha carteira. Então, rapidamente que eu quero comentar sobre um evento que eu participei. Teve um evento do Tribunal de Contas aqui do meu estado e eles trouxeram mais focado para os impactos para os municípios. Mas eu vou aproveitar aqui a apresentação deles só para comentar um pouquinho sobre esse sistema tributário nacional e sobre essa reforma. Tá? Então, aproveitando aqui a apresentação deles do Tribunal de Contas, né, o que seria aqui artigo 145 aqui da Constituição Federal. O sistema tributário nacional deve observar os princípios da simplicidade, da transparência, da justiça tributária, da cooperação e da defesa do meio ambiente. Então, com base nesse parágrafo aqui, essa reforma do sistema tributário, então ela tem por objetivo deixar mais simples, né? Então, vai reduzir a quantidade, né, em número de impostos, porque em percentual ainda vai ficar similar, talvez até aumente. A informação, a transparência aqui ela vai estar mais clara, vai ser mais fácil de perceber. Hoje a gente tem uma questão que os impostos às vezes eles estão embutidos no preço, né, que a gente chama do imposto por dentro. Então, por exemplo, se um produto custa R$ 100 e 50% dele é imposto, né, a gente diz que é 50% imposto, o custo dele seria R$ 50 e R$ 50 seriam impostos. Mas na verdade, se você considerasse o cálculo por fora, se o custo é 50 e tem 50 de imposto, na verdade é 100% de imposto e não 50% de imposto, né? Então, tem essa intenção de deixar mais simples também nesse sentido. Essa questão da justiça aqui, ela é bem complicada, particularmente há controvérsias, né? Por exemplo, hoje a tributação, ela é na origem ali. Então, por exemplo, lá se determinada empresa está em determinado local, o imposto vai para aquele local onde aquela empresa está instalada. Agora, com essa reforma, o imposto vai ir para o local onde aquele produto é consumido. Então, mesmo que o teu município tenha muitas fábricas e produza muito, se ele compra poucos produtos, consome pouco, ele vai receber pouco imposto ali no município, né? Nessa questão do repasse vai ser mais complicado. Enfim, que a cooperação, então, vai ter que ser um trabalho conjunto, né, entre municípios e estados, porque vai ter uma mistura ali de impostos municipais, estaduais, federais, vai virar tudo a mesma coisa. Então a fiscalização também vai ter que ser conjunto. E defesa do meio ambiente e sustentabilidade, aqui tem aquele tal do imposto do pecado, né, que criaram, que alguns produtos vão ter um imposto maior. Aqui pulando essa parte, eu quero chegar ao que interessa aqui para nós como investidores, o que vai mudar nas empresas. Vai mudar muita coisa para as empresas, tá? Mas em resumo, para um investidor, vamos focar nessa questão aqui, ó, da vedação da concessão de incentivos e benefícios tributários. Hoje, muitos estados ou municípios dão benefícios, incentivos para atrair empresas aí para sua região. E com essa vedação, por exemplo, empresas que recebiam esses benefícios vão deixar de receber. E eu tenho duas empresas na carteira que eu já percebi que elas têm benefícios lá nos seus resultados e provavelmente elas vão sofrer bastante, tá? Essas duas empresas que eu tenho na carteira são a Grendene e a M. Dias Branco. Elas têm, por exemplo, fábricas lá no Nordeste, que era uma região que tinha bastante incentivo. E então aí pode ser que vai dar um problema aí, essa perda desse incentivo vai reduzir o lucro. Aqui eu pedi pro chat GPT fazer uns cálculos e umas estimativas, e ele chegou na conclusão aqui que, no caso da Grendene, o impacto pode variar de 8 a 12% no lucro da Grendene. Já no caso da M. Dias Branco, pode ser maior esse impacto, pode ser de 12 a 20%. Então, assim, o que eu penso como investidor? Vou deixar de investir nas empresas? A M. Dias Branco, eu já tenho deixado de investir nela há algum tempo, porque na última década, mais ou menos, que é o período que eu estou investindo, o resultado dela, ela teve uma deterioração, assim, reduziu as margens, né, para dizer o mínimo. Ela ainda é lucrativa, mas ela está sofrendo um pouco. A Grendene, por outro lado,
eu tinha deixado de investir nela porque ela não estava mais crescendo e ela continua assim, com crescimento baixo, mas eu voltei a investir nela recentemente porque o preço dela caiu num ponto que eu estou achando interessante por causa do dividendo. Então a Grendene eu voltei a comprar recentemente. Nos preços atuais eu estou achando que ela está bem interessante, apesar de ter esse novo risco aí que eu acabei me dando conta recentemente, né, dessa questão que ela vai, né, sofrer um pouco mais de pressão aí nas margens de lucro com essa perda aí, não sei como é que ela vai compensar. E, em resumo, o que eu queria trazer aqui para vocês era isso, que agora nós temos que acompanhar essa evolução das regras aí, nessa questão da reforma tributária, ver como é que isso vai impactar nas empresas que a gente investe, e aí acompanhar mais um pouquinho mais de perto, né, para ver se alguma das empresas vai deixar de ter lucro, vai começar a ter prejuízo, coisa do tipo assim, torna-se inviável investir, ou às vezes o lucro fica muito baixo, fica um retorno pior do que a poupança, aí não compensa mesmo, né? Então aqui eu trouxe um gráfico, por exemplo, da M. Dias Branco nos últimos 5 anos, né? Claro que não foi por causa da reforma, essa queda toda nos últimos 5 anos, aqui teve outros detalhes, mas ela já está num preço assim, numa situação difícil, né? Porque o preço reflete a situação da empresa. E com isso ela tende a piorar um pouquinho mais. E a Grendene aqui caiu até mais. A Grendene caiu 60% nos últimos 5 anos, né? E assim, olha, não, o resultado operacional dela segue relativamente estável, tá? Ela não tem sofrido assim tantos problemas para ter caído tudo isso. Então por isso que eu voltei a comprar ela recentemente. Aqui também eu trouxe um breve resumo do que acontece, né? Esse ano aí tem o CBS Federal e o UBS, que é o estadual e municipal, começando a funcionar. Ano que vem cai fora o PIS e COFINS, entra em vigor o CBS de fato, e o imposto do pecado, né, que eu comentei, o imposto seletivo, o IS. 2029 é início da transição do ICMS e ISS. Aqui os benefícios fiscais começam a ser reduzidos, né? Então só em 2029 que de fato vai começar a ter impacto nas empresas, nesse sentido aqui, e vai indo até 2033, até que se extingue definitivamente e fica a implementação total do IBS e do CBS. E aí é o fim da guerra fiscal entre estados e municípios. Então, vamos ter que acompanhar aí esses próximos anos, ver como é que as empresas vão se ajustar. E, e é isso aí que eu queria comentar com hoje aí com vocês, meus seguidores aí do canal. Então, comentem aqui o que, que vocês acham, se quais empresas aí que vão sofrer mais, se vocês têm essas empresas na carteira, se estão preocupados ou não. E vamos compartilhar um pouquinho aí, trocar algumas ideias. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.